eu sou Patrícia Mendes, esse é o podcast Segunda Chance. Nós estamos aqui numa nova temporada falando sobre este perfume agradável que nós queremos produzir para que as pessoas que estão ao nosso redor possam perceber que há algo realmente inspirador em nossa vida e a gente sinta que está de fato transformando vidas que estão ao nosso redor. É um momento que de fato é preciso. As pessoas estão necessitando de algo diferente, de algo verdadeiro, de algo real. E o Espírito Santo é esse poder que toma conta da nossa vida e nos ajuda a sermos pessoas melhores. Desde o início da temporada, há 2 episódios atrás, nós mencionamos que nós vamos falar sobre fruto. Lembra? E eu falei que vocês ficariam um pouco curiosos para entender sobre isso. E algumas pessoas conhecem, outras não conhecem essa expressão, e é por isso que eu gostaria de trazer o nosso pensamento justamente agora, nesse 3º episódio, para que a gente pudesse ir se acostumando com esta fala, para que fique mais fácil o entendimento e a compreensão daquilo que estamos falando. E por isso, mais uma vez, eu vou te convidar para a gente abrir a nossa Bíblia lá em Gálatas 5, no verso 22. E aí, vamos fazer uma pequena introdução aqui antes da gente falar do fruto de hoje. Lá em Gálatas 5, 22 diz o seguinte, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vocês perceberam na leitura que o Espírito Santo, ele produz este fruto, está no singular. Por que está no singular? Qual o propósito de estar no singular? O propósito é que o Espírito Santo, sendo uma pessoa, ele produz dentro de nós o fruto que vem dele. Fruto, quando a gente pensa em resultados, a gente pensa assim, nossa, tal pessoa dá tal resultado. A mesma coisa se trata do Espírito Santo. Quando ele quer dar o fruto, e ele usou a palavra fruto de uma forma que a gente compreendesse que uma pessoa está te dando algo que vem dele, e isso é tão rico de bênçãos, mas é algo que só ele pode dar. Vou usar uma analogia aqui. Imagina que você tem uma fruta na mão, como, por exemplo, uma fruta que tenha gomos, uma pocã, uma bergamota, uma mexerica. Imagina que você está com ela na sua mão. Aliás, esse período é o período que ela está em alta, né? As mexericas estão em alta. E você descasca. Quando você descasca, ali tem o quê? Vários gomos, não é isso? São vários gomos. Cada gominho desse, cada um deles, não é um fruto diferente. A mexerica é o fruto. Cada gominho é só o gomo. Assim é o Espírito Santo. Imagine, dentro desta analogia simples, que o Espírito Santo é essa casca e por baixo tem gomos e cada gomo representa uma parte deste fruto. Deu para entender? Ficou claro? Então, uma pessoa produz todos os gominhos dentro de nós. É isso que eu queria que você guardasse aí de uma forma simples, porque foi desta forma que eu aprendi muito pequena na minha escolinha de aprendizado bíblico, que o Espírito Santo tinha a possibilidade de colocar muitas coisas boas dentro de mim. E a professora usou justamente a analogia da mexerica, ou da pocã, ou do nome que for aí onde você vive, para mostrar que o fruto é uma coisa só e os gominhos
são aquilo que são produzidos pelo Espírito Santo dentro de nós. Acho que ficou fácil e agora a gente pode falar do primeiro fruto. E eu queria falar sobre o amor, porque a gente não leu que o Espírito produz este fruto e a primeira palavrinha que vem é qual? Amor. E a gente vai falar sobre o amor. E eu queria ler com vocês uma passagem que está lá em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João 3. Eu queria ler a partir do verso 1 até o verso 10. E eu queria que você prestasse bastante atenção. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele, Deus, nos chama de filhos, e é o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. Quem vive no pecado transgride a vontade de Deus, pois todo pecado é contrário à vontade de Deus. E vocês sabem que Ele veio para tirar nossos pecados, porque nele não há pecado. Quem permanece em Jesus Cristo não continua a pecar. Mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem Ele é. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa como Ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos não pertence a Deus. Existem muitas definições de amor. E, para ser sincera, hoje em dia o amor está bem banalizado. A gente sabe disso. Alguém fica com alguém e passa um dia, uma noite, uma balada e olha para a cara da pessoa, te amo. Você acaba de conhecer amigos, né, pessoas novas, e em uma semana essas pessoas dizem que te amam, e depois de pouco tempo essas pessoas que estavam juntas vivendo aquela balada, vivendo aqueles momentos de amor maravilhosos, apaixonantes, ou aqueles amigos que estavam frequentando a sua casa, de repente somem, desaparecem ou fazem algum mal para você, e você fica ali sem entender o porquê que coisas desta forma acontecem. Amor não tem nada a ver com sentimento. Se esta é a primeira vez que você está ouvindo esta afirmação, eu queria dizer para você que amor é uma pessoa. A Bíblia diz: Deus é amor. A Bíblia não diz Deus sente amor. A Bíblia diz Deus é amor. Esse é o primeiro ponto sobre o amor que eu quero deixar para vocês. Se você está muito decepcionado, se você está muito triste, se você está se sentindo muito mal, se você de alguma forma acha que não sente nada, entenda, você não precisa sentir, porque amor não é sentimento, amor é uma pessoa, e essa pessoa que é Deus, Jesus e o Espírito Santo, essas pessoas que na verdade pensam da mesma forma, agem da mesma forma para que você se sinta um ser humano especial, o amor
verdadeiro está ali, no coração deles. E se você estiver conectado verticalmente com eles, na sua vida horizontal, as coisas começam a acontecer de outra forma. Então, entenda. Como que as outras coisas vão acontecer de outra forma na minha vida, Patrícia? É porque quanto mais você se conecta com o ser amor, que é Deus, mais os seus valores, princípios, projetos de vida, mais o seu respeito com você mesmo, mais o seu desejo de fazer mais pelas pessoas, pelo seu próximo, tudo isso vai mudando. Por quê? Porque você vai se enchendo deste fruto que é o amor. Através de quem que fornece isso? O Espírito Santo. Jesus disse que deixou o Espírito Santo aqui na terra, neste momento que nós estamos vivendo aqui na terra. Jesus deixou o Espírito Santo para que o Espírito Santo coloque dentro de nós esse amor. Então é importante que você entenda claramente, amor não é sentimento. Você pode até sentir o amor, mas você só consegue senti-lo verdadeiramente quando você está conectado a essa pessoa que é Deus. E é por isso que nós temos visto muitas atrocidades no mundo. Pedofilia, crianças sendo maltratadas, virando escravas, né, de seres humanos aparentemente que parecem na sociedade serem normais. Por que a gente está vendo homens batendo, espancando mulheres? Por que nós estamos vendo pessoas sendo traídas e traindo? Por que a gente vê pessoas atirando umas nas outras e atirando para matar? Por que a gente vê pessoas roubando umas às outras? Por que a gente vê isso o tempo inteiro? Porque justamente essas pessoas não têm dentro de si esta ligação vertical com o amor que é uma pessoa. Não tem ilusão sobre isso. Não tem como você produzir amor dentro de você sozinho, sem Deus. Não tem isso. Isso não tem possibilidades. E quem te traz esse amor todo lá de cima? É o Espírito Santo. Ele vai colocar, encher teu coração, aquecer a sua alma com este amor, para que você consiga dar deste amor para os outros. Lembra do perfume? Você só exala aquilo que você tem. Se você não tiver, você não tem como passar. Então, a primeira avaliação que você precisa fazer é: eu tenho ligação com o Espírito Santo, com Deus e com Jesus? Eu espero que você entenda que desde o primeiro instante de qualquer temporada nossa, nós não estamos falando de religião. E isso não tem a ver com religião, quero deixar claro para você. Isso tem a ver com relacionamento, intimidade, amizade com Deus. Se você está aí na sua casa e você nunca ouviu falar de Deus, o primeiro princípio que você está ouvindo agora, que tem no coração de Deus, é que você seja semelhante a Ele. Esse é o desejo do coração dele. E você só consegue produzir este fruto quando você está ligado a Ele. Quando você olha para uma humanidade tão fria, tão calculista, tão desnecessária, tão desligada da realidade, então você percebe que as pessoas não entenderam que elas precisam estar conectadas ao amor, que é uma pessoa, e não este sentimento banalizado que tem estado no coração das pessoas. O outro ponto que eu queria deixar aqui para vocês é que o que nós lemos há pouco disse que quem vive com Deus não vive pecando. Ou, de alguma maneira, deu a entender que quem vive com Deus não permanece ou continua pecando. E eu queria dizer para vocês uma coisa muito importante. Isso também tem que ficar gravado para você.
Aqui nesta terra, desde o momento que Adão e Eva praticaram o mal, até a volta de Jesus Cristo, todos nós somos pecadores. Isso não muda. Mas qual é o raciocínio de João quando João está falando sobre isso? Ele está falando que quando você está conectado ao amor, que é Jesus, o Espírito Santo, Deus, quando você está conectado verticalmente no amor, o desejo do seu coração vai ser produzir coisas boas. E você vai ter uma coisa chamada intenção. A intenção contínua, constante, de sempre fazer o que é correto, o que é justo e o que é bom. Isso faz de você uma pessoa não pecadora? Não. Porque você vai cair em pecado muitas vezes. Você vai errar, você vai fazer algo que você se sente derrotado, triste, amargurado. Mas você, como nós falamos já do arrependimento, você vai saber o caminho para sair desta situação de dor e de vergonha, pedir perdão a Deus e retornar ao caminho. Lembra que eu falei sobre conversão? Conversão é isso. Conversão não é nada mais, nada menos do que isso. Conversão é você ver que você estava indo no caminho certo, de repente você cai. E o que é cair? Pecar contra Deus, fazer coisas que desagradam a Deus, que é como a gente leu lá em Gálatas. O que a gente leu em Gálatas que desagrada a Deus? Vamos relembrar? O que desagrada a Deus? Aqui fala assim: quando vocês seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Quem pratica estas coisas não herdará o reino do céu. Então, quando a gente pensa nas escolhas que a gente faz, e aqui tem uma parte do que nós podemos praticar, porque nós ainda podemos nos surpreender com a gente mesmo. Mas Deus está nos ensinando que quando a gente aprende sobre o fruto do amor, ou seja, você tem uma conexão real de amor com a pessoa certa, que é a pessoa amor, que é Deus, automaticamente na sua vida, o que vai acontecer? Você vai transformando a cada instante os desejos maus do seu coração em coisas boas. E é por isso que muita gente não entende por que Deus propõe o perdão quando, vamos supor, pessoas que estão perto de nós cometem coisas muito graves. E isso é um assunto para um outro momento. Mas a verdade é que Jesus morreu na cruz do Calvário por todos nós. Toda a humanidade, você é irmão, você é meu irmão. Eu sou irmã daquela pessoa que faz o mal para alguém. Aquela pessoa que recebe o mal é minha irmã. A outra pessoa que faz o mal é seu irmão. Como humanidade, nós somos irmãos. Por isso que quando a gente vê uma notícia ruim, a gente sente aquela dor no peito e a gente não entende por quê. Sabe por quê? Porque você está vendo um semelhante a você passando por algo que você não gostaria de estar passando, que você não gostaria que o outro passasse. O amor de Deus, ele vem para nos mostrar que é possível sermos ser humanos melhores. Nós podemos ser humanos melhores, conectados a Deus e a Ele somente. Eu queria ler para vocês um pedacinho do que Ellen White fala sobre isso, e ela fala o seguinte: Jesus, ele suportou a humilhação e ele suportou coisas que pertenciam ao pecador para que nós pudéssemos
ser salvos dessa impiedade, dessa maldade do nosso coração. Não somos como um bloco de mármore que pode refletir a luz do sol, mas não pode ser imbuído de vida. Somos aptos a corresponder aos brilhantes raios do sol da justiça, pois ao iluminar-nos a alma, Cristo nos dá luz e vida. Absorvermos o amor de Cristo como o ramo extrai alimento da videira. Se somos enxertados em Cristo, se fibra por fibra somos unidos à videira viva, evidenciaremos este fato produzindo ricos cachos de fruto vivo. Eu queria deixar um pensamento aqui para você. Jesus, ele suportou a humilhação. Ele era o Rei da Glória. Ele era igual ao Pai. E, no entanto, revestiu sua divindade da humanidade, para que a humanidade pudesse pôr-se em contato com a humanidade e a divindade apoderar-se da divindade. Se Jesus tivesse vindo como um anjo, ele não poderia ter sido coparticipante de nossos sofrimentos. Ele não poderia ter sido tentado em todas as coisas como nós o somos, nem poderia compadecer-se de nossas fraquezas. Mas Jesus veio na roupagem de nossa humanidade, para que, como nosso substituto e fiador, ele pudesse vencer o príncipe das trevas em nosso favor e tornar-nos vitoriosos por seus méritos. À sombra da cruz do Calvário, quando nós nos colocamos ali, a inspiração de seu amor inunda o nosso coração. Quando a gente contempla aquele a quem os nossos pecados foram transpassados, a cada veia, a cada osso, a cada dor que ele sofreu ali, a inspiração do alto vem sobre nós. É por meio do Espírito Santo. A inspiração vem e pode se apoderar de cada um de nós. Quando a gente não deseja receber o Espírito Santo na nossa vida, não podemos ter o amor de Deus na alma. Mas se nós nos ligarmos vivamente com o Espírito Santo, que nos conecta à cruz de Cristo, nós seremos inspirados com amor, zelo e fervor para uma transformação real e verdadeira em nossa vida. Quero deixar esse pensamento aqui com você. Jesus entregou tudo. Ele se entregou na cruz do Calvário, passou toda essa humilhação que a gente acabou de falar, toda esta dor, todo este sofrimento, toda essa humilhação, sendo Deus, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de perdão e especialmente a oportunidade de amar. Porque acredite você ou não, se Jesus não tivesse descido do céu e viesse como uma criança, passasse tudo o que passou e morresse como morreu, hoje, se o mal fosse o poder dominante aqui, nós não poderíamos de maneira nenhuma sentir amor no nosso coração. Porque isso que Satanás oferece com o nome de amor, nós estamos vendo o resultado que está dando. É destruição, é traição, é interesse, são coisas baixas. E nós, seres humanos, não conseguimos lidar com coisas desta forma. Por isso, eu deixo aqui para você o pensamento de que Deus é amor. Você quer, no fundo do seu coração, se conectar com esse amor de verdade e dizer: Senhor, eu preciso ter o Senhor na minha vida para que o Senhor produza o fruto do amor verdadeiro no meu coração, para que eu seja um ser humano melhor. É o que você quer? É o que Deus te dará. Converse com Ele. Que Deus te abençoe.